Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículos de 24 a 27, que diz assim: E me alegro nos padecimentos que sofro por vós, completando em minha carne o que falta das aflições de Cristo, por seu corpo que é a igreja, de qual eu fui constituído ministro, segundo a administração de Deus, que me foi conferida em vosso favor, para que a palavra de Deus se cumpra. O mistério que permaneceu escondido por eras e por gerações, mas no presente tem sido revelado aos seus santos, as quais são. Deus quis revelar qual é a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, que é o Cristo em vós, a esperança da glória. Estamos aqui vendo então esse mistério, esse ministério que foi confiado a Paulo. Os últimos 6 versículos deste capítulo 1 descrevem o ministério de Paulo. Seu ministério desenvolveu-se numa atmosfera de sofrimento. Escrevendo da prisão, Paulo pôde declarar: agora, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Isto é um benefício a favor dos santos. Na condição de servo do Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado para enfrentar dificuldades, perseguições e aflições indescritíveis. Para ele, tais coisas eram um privilégio, o de preencher o que restava das aflições de Cristo. Olha, como este servo de Deus olhava para as aflições, para as perseguições. O que o apóstolo quer dizer então com tudo isso? Antes de tudo, convém esclarecer que essas aflições não têm nenhuma relação com os sofrimentos expiatórios do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, para ganhar a nossa salvação, as quais foram cumpridos de uma vez para sempre e ninguém pode compartilhar deles. Em certo sentido, porém, o Senhor Jesus ainda sofre. Quando o Saulo de Tarso foi lançado ao chão na estrada para Damasco, ele ouviu uma voz dos céus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era a intenção de Paulo perseguir o Senhor Jesus. Ele perseguia apenas os cristãos, mas aprendeu que quando perseguia os cristãos, estava também perseguindo o Cristo. A cabeça no céu sente os sofrimentos do seu corpo na terra. Assim, o apóstolo Paulo considera parte dos sofrimentos remanescentes de Jesus todos os sofrimentos dos cristãos pela causa de Cristo. São esses os sofrimentos por causa da justiça, pela causa de Cristo e também pelo Evangelho. Quantos cristãos no mundo afora estão sofrendo por causa do Evangelho? As aflições de Cristo, no entanto, elas não são apenas o sofrimento por Cristo. Elas expressam, embora em menor grau, a mesma espécie de sofrimento que o Salvador padeceu enquanto esteve na terra. As aflições que o apóstolo sofreu na carne eram a favor do corpo de Cristo, isto é, a sua igreja. Os sofrimentos dos não salvos, em certo sentido, são sem propósito. Nenhuma dignidade está vinculada a eles. Estão saboreando de antemão os horrores do inferno e irão padecer para todo sempre se não entrarem em Cristo. Não é assim com as aflições de Cristo. Quando alguém as experimenta,
Cristo também sofre, e de maneira bem real. Aqui no versículo 25 ele diz: no qual me tornei ministro. Paulo já se serviu então dessa expressão no versículo 23, mas agora ele repete. Contudo, há uma grande diferença no significado. O apóstolo Paulo exerce um duplo ministério. Ele foi incumbido de pregar o evangelho. Ele foi enviado a ensinar um mistério maravilhoso acerca da igreja. Nós podemos aqui extrair daqui uma lição preciosa para todo o servo sincero de Cristo, que serve realmente a Cristo. Não é a vontade de Deus que levemos homens a Cristo para em seguida deixá-los por conta própria. Ele quer que concentremos nossos esforços no Evangelho com a finalidade de formar igrejas locais, neotestamentárias, onde os novos convertidos sejam edificados na fé e na verdade acerca da igreja. O Senhor deseja que seus bebês na fé sejam guiados às verdes pastagens, a fim de serem alimentados e poderem então crescer. Assim nós vemos Colossenses, então, capítulo 1, nessa dupla preeminência de Cristo, a sua dupla reconciliação com Cristo e o duplo ministério de Paulo. Quando Paulo, no versículo do estudo, ele diz assim: da qual me tornei ministro, ele faz referência a seu ministério em relação à igreja e não ao evangelho. Isso se vê na expressão que se segue: de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Nós sabemos que o mordomo é aquele que cuida dos interesses e dos bens dos outros. Paulo aqui era um mordomo no sentido de que a grande verdade da igreja lhe foi confiada e de maneira muito especial. Embora o mistério do corpo de Cristo não tenha sido revelado apenas a ele, foi ele o escolhido para levar essa verdade preciosa até os gentios. Uma das expressões, que ele fala, difíceis de entender mesmo nesse capítulo, é dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Sabemos que ele não está dizendo que com esta carta irá completar a palavra de Deus. Não. O que ele fala por dar pleno cumprimento, pode ter o sentido de declarar perfeitamente ou esclarecer perfeitamente. Assim Paulo declarou todo o conselho de Deus. Queremos dizer que ele cumpriu a palavra de Deus doutrinariamente. As maravilhosas verdades desse mistério formam a principal pedra angular da revelação do Novo Testamento. No sentido bem real, completo o ciclo de assuntos que foram cobertos no Novo Testamento. Embora outros livros tenham sido escritos depois de Colossenses, eles não contêm um grande mistério da fé que não se encontre nas cartas escritas então pelo apóstolo Paulo. Então nós podemos afirmar que as revelações referentes ao mistério da igreja puseram termo à palavra de Deus. Então fica evidente quando ele diz a frase: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos santos. O mistério é uma verdade que não fora revelada, porém agora manifesta aos filhos dos homens por meio do apóstolo e dos profetas do Novo Testamento. Trata-se de uma verdade que o homem jamais poderá atingir pela sua própria inteligência, mas que Deus, por sua graça, quis revelar. O mistério que estivera oculta dos séculos e das gerações. A verdade desse mistério é muito importante para nós, igrejas. Então, o que nós podemos terminar nessa meditação é entender. O que Paulo está dizendo é que o Senhor Jesus está pronto para morar no coração dos gentios. Cristo em vós é a esperança da glória. Essa mensagem é dirigida aos colossenses que eram gentios. Que Deus habitasse no coração deles, que habitasse no coração de um filho de Abraão. Isso seria considerado um ato maravilhoso, mas que fizesse do coração desse gentio
seu lar. Isso era indescritível. Então é nisso que consiste este mistério. Para destacar a importância dessa verdade, então o apóstolo não diz meramente este mistério ou a glória desse mistério, mas ele diz a riqueza da glória desse mistério. Então ele amontou palavra sobre palavra a fim de impressionar os leitores com o fato de estar transmitindo uma verdade gloriosa que merece toda a nossa atenção. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo no crente é a esperança da glória. Não temos outra garantia de entrada no céu além do próprio Salvador. O fato dele habitar em nós torna a nossa entrada nos céus tão segura como se já estivéssemos lá. E aí? Cristo já habita em você? Não esqueça, este mistério foi revelado a mim e a você. Cristo em nós é a esperança da glória. Um dia nós vamos estar na presença do Deus glorioso, por meio desta obra indescritível que foi revelada pelo apóstolo Paulo. Cristo em nós, a esperança de estarmos na gloriosa presença de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Que Cristo habite ricamente em vossos corações. Que Deus te abençoe e até lá!